para descobrir informações privadas. Quando uma parte informada ela pratica ações para revelar suas informações particulares, chamamos, portanto, esse fenômeno de sinalização. Então, quando eu, vendedor, ou quando eu, trabalhador, faço questão de sinalizar detalhes particulares, ou informações privadas, esse fenômeno, mais uma vez, se chama sinalização. Quando uma parte desinformada pratica ações para induzir a parte informada a revelar ações particulares, este fenômeno é chamado de seleção. Então, quando o outro me induz a mostrar as informações particulares, aí o fenômeno é chamado de seleção. Então, seleção para descobrir informações privadas. Em alguns casos, a seleção nada mais é do que bom senso. Alguém que compra um carro usado pode perguntar se ele foi verificado por um mecânico antes da venda. O vendedor que se recusa a responder revela sua informação particular de que o carro é um abacaxi. O comprador pode, portanto, optar por oferecer um preço mais baixo ou procurar um outro carro. Então, veja a complexidade em torno dessa questão. Outros exemplos de seleção são mais sutis. Imagine, por exemplo, uma empresa que venda apólice de seguros para carros. A empresa gostaria de cobrar um prêmio baixo dos motoristas cautelosos e um prêmio alto dos motoristas de maior risco. Mas como é que você diferencia quem dirige melhor e quem dirige pior, quem tem mais aversão a risco ou quem tem mais probabilidade de risco? Os motoristas sabem se são cautelosos ou de maior risco, mas é claro que eles não revelariam isso. O histórico do motorista, portanto, é uma fonte de informação que as seguradoras efetivamente usam, mas por causa da aleatoriedade intrínseca aos acidentes de automóveis, é um indicador perfeito do risco futuro. Então, como você pode ter situações em que realmente os acidentes eles ocorrem de maneira aleatória, eles não são, digamos assim, eles não ocorrem dentro de uma lógica. Então veja como é difícil também indicar de maneira adequada o risco futuro. Agora, é muito comum, por exemplo, no caso das seguradoras, por exemplo, o histórico de seguros. Então, uma pessoa que passou 10 anos e nunca acionou o seguro, essa pessoa tende a ter um prêmio menor, porque mostra ao longo da história que é um motorista de menor risco, ainda que isso não signifique um risco perfeito no futuro. Então veja, a seguradora poderia, portanto, separar os dois tipos de motorista, o de maior risco e o de menor risco, oferecendo apólices diferentes que os induzissem a se distinguir por si mesmo. Uma política teria prêmio elevado e cobriria o custo total de quaisquer acidentes que acontecessem. A outra teria um prêmio menor, mas uma franquia de, digamos, $1.000, ou seja, o motorista se responsabilizaria pelos primeiros $1.000 em danos e a companhia cobriria o restante. Então, tem a questão, né, a pólice um pouco mais barata e, portanto, a franquia mais cara, ou a pólice mais cara e a franquia barata. Então, esse tipo de política de preços, de estratégia de preços, revelariam aqueles que estariam mais dispostos a pagar franquias mais caras, revelando, portanto, que como ele sabe que ele é um motorista cuidadoso, de menor risco, ele prefere deixar o custo maior para o futuro, já que o futuro não vai acontecer. Então, isso aí seria diferente daquele que tem maior risco por conta de uma apólice mais cara. Observe, portanto, que a franquia representa um encargo maior para os motoristas de maior risco, porque eles têm mais chances de se envolver em acidentes.
E aí, no caso aqui, o Menkil está utilizando esse raciocínio ao inverso do que eu falei aqui agora, nesse momento, da forma. Então, veja, a percepção é o seguinte: a franquia representa, portanto, um custo maior aos motoristas de maior risco, porque eles têm maiores chances de se envolver em acidente. Ok, então, uma pessoa de maior risco bateu o carro, ela tem uma franquia maior. Mas hoje, o uso da franquia maior, na verdade, revela aquele que tem um menor risco. Porque, como eu sou um motorista cuidadoso, eu sei que eu não vou, ou pelo menos eu aposto que eu não terei nenhum acidente, então eu prefiro pagar uma apólice mais barata, um prêmio mais barato, e uma franquia mais cara, porque eu sei que eu não vou pagar a franquia porque eu não vou sofrer acidente. Já as apólices em que a apólice ela é mais cara e a franquia mais barata, ela aí sugere, portanto, que você vai ter um custo menor no presente e este risco adicional dado ao dano do acidente, portanto, será destinado a motoristas com maiores riscos. Então aqui eu discordo um pouco dessa percepção do Menkil. Agora, é claro que se você não tem essas duas opções de seguros, no caso do mercado brasileiro, você normalmente tem essas duas opções, mas se a gente tiver prêmios mais baratos e franquias mais altas como a maior opção, sim, aí isso revela que você tem franquias maiores justamente para compensar aqueles motoristas de maiores acidentes. Aí estamos falando na possibilidade de um tipo de seguro. Prêmio, apólice menor, franquia maior para todo mundo, só tem essa opção. Aí isso revelaria os motoristas de maior risco, dado que aquele que é de baixo risco, ele jamais pagaria esses $1.000 em danos, porque ele acredita que ele não se envolverá em nenhum acidente. Assim, havendo uma franquia grande o bastante, a apólice de prêmio menor com a franquia atrairia, portanto, os motoristas cautelosos. Aí aquilo que eu falei, enquanto a de prêmio maior, sem a franquia, atrairia, portanto, os motoristas de maior risco. Em face desses dois tipos de apólice, os dois tipos de motorista revelariam as informações particulares, escolhendo apólices diferentes. Então aí a seguradora diferencia os tipos de motoristas pelo tipo de seguro que ele desenha, com o objetivo ali de tentar interpretar aquele motorista de maior risco e aquele motorista de menor